E aí galera, beleza? Lelo, BR Lakers, tranquilaço pessoal. Finalmente chegou o dia da gente fazer um vídeo bacana sobre ativo Tarantula Pro. E eu vou começar o vídeo pedindo desculpas de coração, do fundo do meu coração, para algumas pessoas aqui. Porque eu fiz besteira. Eu confiei na marca, que é uma marca muito boa. Eu gosto muito do ativo. Confiei em todos os specs. E antes de eu testar ela, foi a primeira vez que eu fiz isso, para vocês terem uma ideia. Antes de eu testar o equipamento, eu comprei, claro, uma saiu do meu bolso, que virou rifa, e a outra foi ativo que me mandou. Essa daqui foi ativo que me mandou, tá? Deixar bem claro que eles mandaram isso daqui para fazer review. Não me pagaram, mas mandaram a impressora. Eu vou começar a deixar bem claro isso no vídeo. Então, dinheiro não trocou de mãos, tá? E eu recomendei essa impressora antes de testar. E a última vez que eu faço isso. Não me levem a mal, pessoal. E não entendam errado esse vídeo. É a impressora que imprime com mais qualidade que eu já testei e que eu tenho aqui. É surreal. Eu vou repetir, pessoal. É mind-blowing a qualidade de impressão dessa impressorinha. É animal mesmo. O problema é que eu indiquei essa impressora para iniciantes. E eu vou ter que mudar um pouquinho a minha opinião em relação a isso daqui. Esse é um dos motivos das desculpas. E o segundo motivo é que ela sim, aparentemente, pelo menos a minha ou o lote que veio para o Brasil, tem alguns probleminhas. De novo, é coisa relacionada a iniciante. Uma pessoa um pouquinho mais avançada vai sobressair sobre esses problemas um pouquinho melhor. Um deles é um pouquinho mais complicado. Beleza, galera? Outra coisa que eu recomendei dessa impressora, eu quero falar tudo isso antes de começar a falar da impressora em si. Eu recomendei trocar os stepper drivers, porque já vem para ela uma placa que dá para trocar, colocar os 2208. Legal pra caramba! Inclusive, se você for comprar um ativo Tarantula Pro, já compra os stepper drivers para trocar. Problema disso é que, de novo, é uma coisa extremamente complicada de fazer, não é para iniciante. Eu pedi até ajuda para um amigo meu, porque eu na parte de firmware sou meio que um zero à esquerda, na parte de firmware, flechar firmware e tudo mais. Eu sei fazer, só que aqui complica um pouquinho mais, porque na hora de trocar os stepper drivers você precisa tirar um jumper, precisa fazer outro firmware, precisa colocar no firmware o stepper driver que você está usando, enfim. Desculpa de coração para os irmãos que eu recomendei isso daqui e estão tendo dor de cabeça, tá? Vou repetir, é a melhor qualidade que eu já tive em qualquer impressora aqui, inclusive a de 5 mil e poucos reais, que é a KidX Plus. Eu diria que está ali com a KidX Plus. Tem coisa que saiu melhor nela, por exemplo, o vaso que a gente vai conversar, do que na KidX Plus. Tá? Então, não tomem esse começo do vídeo como um motivo para não se interessar pela impressora, que a impressora realmente é boa, beleza? Então vamos lá, Tiva é uma marca bem conhecida, eles têm várias impressoras aí, Tarantula, Tornado, opa, terminou a impressão aqui ó, de resina, Longer Orange 10, eita, metade ficou preso lá embaixo. Enfim, vamos desligar esse barulho. Nossa, que alívio, olha. Vocês estão sentindo a diferença do barulho? Enfim, é uma baita de uma marca bacana. Eu ainda recomendo, o Lelo sim ainda recomendo, desde que vocês saibam o que vocês estão comprando, tá? Impressorinha FDM, ou seja, de depósito de filamento, pega o filamento aqui, 1.75 padrão, passa pelo extruder, Bowden Tube, esquenta no hot end e sai pelo bico que vem padrão em todas essas impressoras 0,4mm. Claro, a gente pode mudar para 0,2, 0,3, 0,6. Bicos maiores a gente já vai conversar sobre isso, tá? Mas sim, dá para colocar 0,6, 0,8, dá para trocar. Então, impressorinha FDM, área de impressão, a gente consegue configurar 235 por 235. Depende, tá? Você vai ter que fazer os testes. Porque, se eu não me engano, até onde eu sei, a área que eles falam é que nem a Ender, eles falam 220 por 220.
Eu posso estar enganado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Enfim, areazinha padrão, igual da Ender, igual da Longer, da Ender 3, igual da Longer LK4 e de infinitas outras impressoras nesse valor. Valor da impressora, super agradável. Teve dia que eu vi aqui no AliExpress, com Armazém Brasil, inclusive tem uma galera comprando ela, por menos de R$1.000. Eu vou falar até baixo, 950, 960 reais. O que faz a gente pensar ainda mais duas vezes, poxa, será que esses problemas são tão ruins por 900 e poucos reais, sendo que a gente consegue mexer nela e dar uma tuicada nela para ela funcionar tão bem ou melhor do que qualquer outra impressora? Eu deixo vocês decidirem isso daí. O desenho do Hot End aqui, galera, é animal. É plástico injetado, não é impressão 3D, tem dois blowers aqui. Não é esse fanzinho normal, igual o que tem aqui na frente, que vem em todas as impressoras para resfriar a peça. São dois blowers que tem aqui, aqueles fãs que rodam aqui e saem o ar aqui. É muito legal mesmo, esse Hot End daqui é impecável, e vocês vão ver na qualidade no produto final das peças a diferença que faz isso daqui. O extruder é inteiro de plástico, mas é aqueles extruders fechados. Eu gostei bastante dele, achei ele bem bom. Tá, galera? Achei ele muito bom mesmo, apesar de ser de plástico. A tensão da mola aqui é muito forte, ele tem aquela catraquinha do lado que você não precisa imprimir outra coisa em cima para ficar mexendo no filamento. A gente consegue mexer aqui, ó, tranquilamente, muito legal. A estrutura geral, muito bacana. Ela é muito resistente, 20x40, 20x40 no Y. Toda a estrutura da mesa aqui e esses knobzinhos aqui, sem comentários, extremamente bem feita, extremamente bem construída a impressora. A rosca helicoidal aqui, ela tem o coupler embaixo no motor, ela tem essa partezinha em cima com um rolamento para segurar e tem aqui também o lugar que realmente tem a porca que faz subir e descer todo o gantry. E aqui você também tem regulagem onde colocar, inclusive outra coisa que a gente vai conversar por causa da qualidade das peças. Eu fiz besteira e eu ainda preciso arrumar na minha isso daqui, tá? Ele está um pouquinho apertando para frente aqui, dá para ver aqui, eu vou colocar uma foto para vocês, dá para ver aqui que ele está um pouquinho apertando para frente e está causando algumas coisas esquisitas na peça, e mesmo assim a peça ficou boa pra caramba. Problema de tudo isso, de toda essa estrutura, de tudo isso que eu falei, da mesa aquecida, que eu esqueci de falar por sinal, mesa aquecida, problema de tudo isso, que de novo entra para o iniciante. Isso daqui é um kit. Isso daqui é realmente um kit, tá, galera? Essa impressora vem inteira, vou repetir, inteira desmontada, tá? Para alguns de vocês pode ser um problema, principalmente para iniciantes que nunca mexeram com uma impressora 3D, e é mais um dos motivos que eu peço desculpas aqui. Porém, eu ainda recomendo você sempre saber o que você está fazendo. Então, se você tem um equipamento desse, ou no meu canal no Vista Panorâmica, que eu falo Drone Racer, FPV e tudo mais, eu recomendo demais você saber como montar o produto que você usa, como você montar o equipamento que você usa. Então, apesar de, para alguns, isso daqui ser um ponto negativo, sem ter um kit, eu ainda acho bacana impressoras kit, porque você vai saber realmente como tudo funciona. Deu problema nisso, eu sei que é aqui. Ah, aquilo lá, não, eu sei que é aqui. Ah, eu aperto assim a correia. Você nunca vai ter problema com isso, porque você montou o teu equipamento. Quanto tempo demora para montar? Eu montei duas dessa. Eu montei essa e montei uma para o Fabrício, brotherzaço, irmãozão. Ele trouxe aqui a impressora e eu montei para ele. Putz, a última que eu montei com ele, tomando uma cervejinha, trocando ideia e tudo mais, deve ter demorado umas 4 horas. Mas a gente enrolou um pouquinho. Tem um vídeo, eu não vou fazer vídeo disso porque vai dar muito trabalho, sério mesmo, de como montar essa impressora. Mas tem o vídeo do Rui Raptor, que apesar de ser em inglês, é como se você estivesse lendo as instruções vendo figurinha. Então se assiste o vídeo, você vai conseguir com certeza montar a impressora. É um vídeo de 55 minutos, você assiste aquela parte da pausa e monta aquela parte. Legal pra caramba. E claro que eles têm um manual também, se eu não me engano, tá em PDF, para você baixar e olhar no teu telefone e acompanhar. Então não é difícil, tá? Deixar bem claro, não é difícil, mas é trabalhoso. E assusta um pouco quem nunca mexeu com uma impressora 3D. Beleza? Agora que eu conversei um pouquinho da impressora,
Vamos para os contras, para daqui a pouco a gente falar dos prós aqui, que é a qualidade de impressão. Então, primeiro contra, que pode parecer besteira. Eles não mandam um spool holder para segurar o nosso filamento. Eles mandam no cartão de memória deles um arquivo para você imprimir o spool holder. E o arquivo que eles mandam aqui, o objeto é... Tá difícil aqui encaixar aqui de volta. Não é dos melhores. Eu comecei a imprimir e não achei legal. Daí eu achei esse daqui no Thingiverse, baixei esse e imprimi esse daqui. Eles podiam mandar um spool holder. Quanto que custa um spool holder? Manda o spool holder, Tivo. Isso daqui é besteira vocês não mandarem. Coloca outros arquivos de teste aqui, um bench, as coisinhas que nem a Longer manda. Enfim, não o spool holder, porque você precisa do spool holder para imprimir aquelas coisas de teste. Então isso daqui é o primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo, que eu não quero falar que é negativo da impressora em si, eu acho que foi um lote que veio realmente aqui para o Brasil. Se eu não me engano, os problemas que a gente teve até agora, das pessoas falando de temperatura, de thermal runaway. Thermal runaway é quando o software está tentando manter uma temperatura, não consegue e ele simplesmente desliga a impressora e fala, putz, vou evitar continuar trabalhando, vai que eu boto fogo em alguma coisa. Não que seja o caso aqui, porque aqui está para baixo, está dando under voltage. É a minha opinião, tá? O que eu acho que está acontecendo. Então isso daqui seria um ponto negativo. O que aconteceu? Temperatura PLA, imprimir a 200, 210 graus, a mesa a 60 graus, tranquilaço, não tive problema nenhum. O problema é quando você tenta subir a temperatura para a temperatura de ABS, 240 e 100, que é o que eu normalmente imprimo. Não consegui no começo. Daí eu fiz um ajuste de PID. Claro, uma coisa simples, vai ter vídeo no canal e tem um monte de gente que ensina na internet e no YouTube como fazer ajuste de PID. É muito simples mesmo. Mas eu tive que fazer um ajuste de PID. Eu fiz um ajuste de PID nela a 80 graus com 240 aqui, que é uma temperatura que já dá para imprimir ABS. Fiz o ajuste de PID, não tive mais problema. Porém, eu estou imprimindo ABS, na verdade eu fiz o ajuste a 80 graus, eu estou imprimindo ABS a 90 graus e não 100. Não tentei chegar ainda a 100, porque como em 90 eu consigo imprimir e estava dando esses probleminhas, e o ajuste de PID eu fiz para 80, eu quis terminar de imprimir as coisas antes para depois começar a mexer com isso, porque senão não ia conseguir fazer esse vídeo nunca. E foi a primeira impressora que chegou de todas aqui, chegou antes até da LK4, olha o que eu demorei para fazer vídeo para ela. Tá, então, desculpa galera, eu sei que tinha muita gente querendo que eu fizesse esse vídeo aqui. E o outro ponto negativo, esse muito provavelmente não, eu tenho certeza que não é da impressora parte original. É de eu ter trocado os stepper drivers para os 2208, porque todo mundo fala para você trocar o stepper driver do X, do Y e do Z, e não trocar o do extruder. Eu fui teimoso e troquei do extruder também. E o que aconteceu? Aqui ó, galera, eu vou mostrar para vocês, eu tenho 3 benches que eu não consegui terminar de imprimir. O que aconteceu com esse bench aqui? Quando começou a fazer retraction é quando ele puxa o filamento e põe de volta na hora de mudar de um lugar para o outro ou por alguns outros motivos da nossa configuração no Cura, para não ficar soltando o filamento entre uma peça e outra e ficar o stringing, esse é um principal motivo do retraction. Um motorzinho que fazia olha os efeitos especiais, um barulho forte, como se tivesse... Falei, putz, tem alguma coisa errada. Conversei com o pessoal, conversei com o Zarak, que sempre me ajuda pra caramba, que é um Patreon, gente boa pra caralho, irmãozão. Conversei com o Besser também, que é outro Patreon, irmãozão. Dá uma olhada na voltagem do stepper. Pode ser que esteja com under voltage. Eu não lembro o que foi, eu sei que eu cheguei aqui, estava, se eu não me engano, com 1,15 volts, eu coloquei 1,3 volts, 1,30 volts. O que aconteceu? Mesma coisa. Falei, poxa, está com over voltage, vou descer. Desci para ponto 95. Mesma coisa. Por isso que eu tenho 3 peças aqui. Uma que foi a primeira que eu imprimi, a com 1,3 volts e a com 0,95 volts. Por que parou a impressão? Porque chegava uma hora que esse barulho aqui, eu acho que o stepper driver dava uma esquentada,
Não sei porquê, os valores de retraction que eu normalmente uso são 7 mm de retraction e 45 mm por segundo. Chegava uma hora que simplesmente parava de extruir. Ela continuava fazendo todo o G-code, mas a parte do extruder parava de funcionar. Putz, será que é a temperatura da placa? Porque os stepper drivers 2208 esquentam muito mais. Não, eu coloquei um fan lá. Eu coloquei um fan quando eu fiz a segunda modificação aqui, quando eu desci para 0,95. Imagina, eu desci a voltagem e coloquei o fan. O fan vocês têm que colocar quando colocar 2208, tá? Tem que colocar o fan, tem um lugarzinho lá, é tranquilaço, tá? Tranquilaço colocar o fan lá. Eu coloquei um fanzinho e mesmo assim, com menos voltagem e com o fan, deu problema. Então, muito provavelmente é porque eu estou usando o Stepper Driver 2208. Eu podia estar usando o original aqui, eu não teria tido problema nenhum. Mas sim, saibam que se vocês trocarem para o 2208, vocês vão ter que mexer nisso daqui. Consertei? Claro que eu consertei. Olha o que eu imprimi de coisa aqui. O que eu fiz? Falei, poxa, eu não consigo mexer via hardware aqui, vou mexer no software. Entrei no Cura e em vez de usar 7 mm, 45 mm por segundo, baixei para 25 mm por segundo a velocidade do retraction. Parou. Parou o barulho, parou de parar a impressão, parou tudo. E daqui para frente, galera, vocês vão ver por que eu falei que é a impressora que mais tem qualidade de todas que eu já testei, de todas que eu tenho aqui. Porque realmente a qualidade disso daqui é mind-blowing. Então vamos lá, deixa eu colocar a impressora um pouquinho para o lado aqui, a gente vai começar com os testes. Eu vou ter que colocar foto para vocês verem do que eu estou falando. Claro que o primeiro teste que eu fiz foi um bench, que eu estava tentando fazer aqui. Tamanho original. Olha a foto aí, galera. Se vocês acompanham o canal, tenta reparar uma coisinha que eu sempre falo dos benches, principalmente da parte de resfriamento da peça. Esses dois benches foram impressos com a LK1 da Longer. Esse daqui, esse primeiro que eu estou mostrando para vocês, do lado do da Tivo, foi com o fan original da Longer. Dá uma olhada na parte da frente do casco. Isso eu já tinha falado na Longer LK1 e na LK4, que eles têm que mexer definitivamente nisso, que é o resfriamento da peça. O fan é muito ruim mesmo. O que eu fiz na Longer LK1 e na LK4? Eu troquei o fan, imprimi, na verdade usei o mesmo fan, e imprimi outra saída. Na LK1 ainda fiz diferente, eu coloquei um 5015 que é um blower fan, igual isso daqui. E saiu essa peça aqui. Então a laranjinha de novo é a LK1 modificada e a azulzinha é ativo. Pessoal, não tem problema nenhum de resfriamento de peça. Agora eu vou colocar essas duas peças de lado aqui para vocês verem a parte da janela, aqui do lado da porta, onde tem overhang. Olha a diferença de qualidade na porta da Tivo. Ou seja, eu ainda consigo melhorar muito a da LK1 e da LK4, eu consigo melhorar muito a qualidade do resfriamento ali. Daí o que eu fiz, pessoal? Resolvi imprimir a 150% o bench. Olha esse bench a 150%, olha a janela da frente. Dá uma olhada nisso, agora a gente vai comparar com o 150% já modificado aqui da Longer, da LK1. A parte do overhang aqui tá praticamente igual. Inclusive na porta aqui, você vê que na Tivo está um pouquinho melhor, mas a LK1 aqui já está bem bacana com essa modificação que eu fiz. Mas dá uma olhada no casco, pessoal, na frente. Dá uma olhada a diferença. Isso daqui na parte de baixo do casco é resfriamento de peça. Então esse sistema aqui não tem igual. Acho que todos os outros fabricantes tinham que copiar ativo em relação a esse sistema de resfriamento de peças. Isso daqui é impecável. Nunca vi melhor. De novo, nem na Kid X Plus, que custa 5 mil e poucos reais, tem um resfriamento de peça tão bom quanto tem nessa Ativo aqui de 900 reais. Tá? Quase 6 vezes mais barato, 5 vezes e pouquinho mais barato. Beleza, então. Chega de bench. Já imprimi bench pra caramba. Eu tinha visto nesse bench aqui que eu tô com um probleminha aqui de, eu não sei se vocês vão conseguir ver na foto, algumas linhas aparecendo. E o que eu acho aqui, que eu estava achando que estava acontecendo, é bem na parte, se vocês forem ver, é bem na parte que mexe
com enfio aqui dentro e com a parte de cima da peça. Então, onde começa a imprimir mais coisa aqui dentro, para imprimir as top layers e as bottom layers aqui de dentro, começou a fazer esses riscos aqui. Inclusive aqui em cima ele também coincide com a parte do telhado aqui. Na verdade o de cima coincide bem com a parte do overhang da porta, que eu achei um pouquinho esquisito. E eu fiquei na dúvida se realmente era a parte de dentro, que eu acho que são os dois motivos, tá? É a parte de dentro que muda um pouquinho a temperatura e a consistência do material, e também esse negócio que eu fiz besteira de não ter prestado atenção do eixo Z da rosca helicoidal, ela está um pouquinho assim, então isso daqui provavelmente foi culpa minha. E adivinha? GoPro ficou quentinha, GoPro é uma... quentinha, esquentou, apareceu ali a temperatura de tô quentinha, vou parar de gravar. Ai, viu galera, é difícil, viu, difícil. Prometo para vocês que quando começar a entrar mais dinheiro aqui no canal, vou investir em mais câmeras para fazer os vídeos para vocês, porque GoPro não dá para confiar mesmo, mas daqui a Hero 7, tá? Black. Daqui a pouco eu ponho ela para gravar de novo. Onde é que eu estava então? Eu estava falando aqui da rosca helicoidal que eu deixei assim, eu mexi nela um pouquinho, ela estava completamente encostada para lá, foi besteira mesmo na hora da montagem. Eu mexi um pouquinho e continuei, eu só mexi um pouquinho para imprimir o vaso. Essas daqui ainda foram impressas antes de eu mexer. Então, peraí, antes de a gente falar do vaso, pessoal, vamos mostrar o resto que eu imprimi aqui. Isso aqui vai ser um vídeo que eu vou fazer para vocês. Isso aqui é só enfio giroide. Se você nunca usou, usa lá no Cura, é uma dica que eu vou dar, mas foi impresso com ativo, tá? Por isso que está aqui. Imprimi uma estátua de Moai e imprimi uma estátua Mother's Day, Dia das Mães, essa daqui, que chama lá no Thingiverse, Mother's Day. Duas coisas diferentes nessas estátuas e a gente já vai falar. A primeira delas, essa daqui foi impressa com PLA. Falando nisso, pessoal, tudo que vocês estão vendo aqui, claro, óbvio, foi filamento da 3D Fila. PLA da 3D Fila, PLA básico, que é o PLA barato, e o PLA, o EasyFill. PLA EasyFill, tá difícil. ABS. Isso daqui é ABS, aquele mármore Carrara, que é muito legal, ele dá acabamento, parece que é um mármore, a cor, tá? Não o acabamento, a textura, mas a cor é impressionante, é muito legal. Outra diferença entre essas duas peças, além de ser PLA e ABS, essa daqui tem enfio. Claro, eu fiz um enfio variável para não gastar tanto filamento, ser mais rápida a impressão. Essa daqui está sem enfio nenhum, pessoal. Essa peça está completamente oca, com duas paredes. E eu vou dar um zoom para vocês aí. Dá uma olhada o queixo, o pescoço aqui da mãe. Vocês vão ver que tem um pouquinho de filamento saindo aqui. Que, claro, eu não coloquei suporte, eu queria ver como é que ele imprimia. E mesmo tendo ficado um pouquinho aqui, para estar sem enfio e sem suporte num ABS que não dá para usar resfriamento, isso daqui ficou muito, muito bom. O único problema dessa peça, que claro, é por não ter enfio, é a parte de cima, que vocês conseguem ver aí também na foto, que como eu coloquei só 3 top layers, as 3 top layers não deram conta de fechar completamente aqui, então por isso que ficou meio esse buraco, mas olhando de frente essa peça, ela está muito, muito boa. Com um risquinho aqui, 2 aqui na verdade, e um pouquinho aqui em cima, dá para sentir um pouquinho isso. Claro, ainda não tinha mexido no eixo Y, coisa que a gente também sente um pouquinho aqui na estátua de Moai. Uma coisa que vocês vão reparar na estátua de Moai é que eu fiz uma besteira, em vez de selecionar o lugar que eu queria a costura, ou o Z-Cima Line, que vocês conseguem ver aqui na cabeça por trás, que está reto aqui, eu queria que ele fosse inteiro aqui. Eu deixei no random, então ficou na peça inteira, isso daí é culpa de configuração do Cura. Mas a peça, de verdade galera, essa peça daqui, a qualidade dessa peça ficou muito boa. Eu vou colocar de lado para vocês aqui, um lugar que vocês vão conseguir reparar bastante é na orelha. Isso daqui foi com a 10M da Gitec, a de multifilamento que eu tinha. Dá uma olhada a diferença na orelha, dá uma olhada a diferença na parte de cima. Eu usei o mesmo G-Code, só que sem a modificação do degradê, tá? Dá uma olhada a parte de cima.
Então, realmente, Ativo aqui se sobressaiu nessa peça também. E daí a gente vai para uma peça que eu sempre faço teste. Consigo ligar a GoPro de novo. Uma peça que eu sempre faço teste, que eu sempre imprimo em todos os reviews de impressoras, que é o vaso. Esse vaso daqui foi PETG da 3D Filo. Eu gosto de imprimir vaso com PETG. A configuração dele foi largura da parede aqui, apesar de ser um bico 0,4, eu coloquei 0,5 para ficar um pouquinho mais resistente. Altura das camadas 0,12. É o vaso mais lindo, eu vou repetir, é o vaso mais lindo que eu já imprimi em todos esses anos mexendo com impressora 3D. Esse vaso ficou impecável, não dá para falar um A dele, não dá para ver, galera, de verdade. Se você olha para esse vaso aqui, ó, nessa distância que eu tô olhando, uns 30 centímetros aqui, não dá para ver que é impresso em 3D, juro para vocês. Tá impecável isso aqui, eu nunca vi uma peça tão bem impressa numa impressora 3D, ainda mais desse tipo de valor. Então, galera, eu acho que é isso, eu não quero enrolar mais vocês. Impressorinha FDM, com mesa aquecida, com um baita de um sistema de resfriamento de peça que não existe igual no mercado, área de impressão bacana, com o probleminha que tem da fonte, que se você comprar essa impressora daqui e tiver esse tipo de problema, eu espero que seja só esse lote, tá? Tiver com esse tipo de problema, nada impede você de entrar no Ali e falar assim, ó, a impressora está com problema, e pedir para eles trocarem a fonte. Enfim, nada impede de vocês fazerem isso. E também, na hora de vocês trocarem, essa dica daqui, trocar os stepper draggers, se vocês forem colocar os 2208, não trocar o do extruder, tá? Porque vocês vão ter dor de cabeça. Eu ainda não bolei na minha cabeça um jeito de configurar isso aqui para continuar usando o 2208. Baita de uma impressorinha bacana, bonita pra caramba, uma bela de uma estética e imprime impecavelmente. Só pensa duas vezes se você for iniciante, se você está disposto a passar por algumas dores de cabeça que eu fiz, que eu obriguei, e eu peço desculpas de novo, alguns amigos a passarem. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo do BR Makers. Não se esqueçam de se inscrever, like, comentário e todos os links que tem aí na descrição que sempre ajudam muito o canal, tá, galera? Um baita de um abraço para vocês, a gente se vê no próximo. Valeu!